De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o médico neurologista, Dr. Agamenon Monteiro Lima. E você pode mandar para cá a sua pergunta através do WhatsApp, o 999860326, que eu vou atender aqui, né, ao vivo, no WhatsApp. E também pode mandar a pergunta através do 998506500. A Tâmara vai atender e vai me passar as perguntas aqui também, para que eu possa repassá-las ao doutor Agamenon, que vai responder a sua dúvida, né? Bem, estávamos falando aqui no primeiro bloco sobre o problema de ronco, de apneia do sono, o que é que causa isso, né? As consequências. E agora, doutor, como é que vai fazer o diagnóstico se a pessoa... O problema sabe, né? Quem ronca e tem apneia, basta olhar para saber, né? Tem uma certa evidência, né? Não difícil de pensar que tenha, mas assertiva, que no caso é confirmadora, aí existe recurso. Então, para confirmar que existe o problema e, além disso, indexar, que é fazer uma espécie de medição de intensidade, existe um exame de noite inteira que a gente chama de polissonografia. O nome deriva de vários aspectos que são registrados em paralelo ou juntos, e o exame se dá numa continuidade de 8 horas de registro, começando entre 9 e 10 da noite, indo até 6 da manhã. Então, o indivíduo dorme no local que faz o exame, né? Costumeiramente é na própria clínica, e isso faz revelar o que estiver acontecendo. Então, no caso, as apneias, o próprio ronco, o índice de cada um e, eventualmente, a intervenção no cérebro, porque aí a forma registrada inclui eletroencefalograma. Então, sabemos como o cérebro é afetado pelo grau de problema respiratório que existia nesse indivíduo. Isso faz uma medição mais acertada para o tratamento ser escolhido a partir destas medidas. E tratar vai passar por cuidados que vêm desde a postura no leito. O uso de substâncias que são relaxantes musculares é contraindicado, a gente pede para evitar inclusive alcoólicos, um problema social, porque os eventos no Brasil em geral são noturnos e as pessoas então usam bebidas alcoólicas, isso faz piorar a respiração, principalmente dos roncadores, e sedativos. Alguns reclamam que o sono não está bom e muitas vezes recebem uma prescrição de medicamento que relaxa a musculatura ainda mais da garganta. Não seria, por isso, um erro, mas isso faz piorar a respiração desse indivíduo. Então, tratar merece todos esses cuidados já diretos a todos. A complementaridade vai de acordo com o índice. Alguns podem ser indicados colocação de um aparelho próprio só dentro da boca, que é chamado de aparelho intraoral. A implementação desse aparelho é feita com um profissional da ortodontia, especializado para essa finalidade. É fixo? O aparelho não é fixo, ele é móvel, ele é colocado à noite apenas. Exato, é uma órtese. E o aparelho de pressão positiva, que tem um padrão excelente de tratamento e alcança a maioria dos portadores de apneia do sono, leve, moderada ou grave, que é o aparelho de PAP. O PAP é pressão positiva em via aérea. Existe o formato contínuo, que é o mais utilizado, que é o CPAP, que a sigla apenas quer dizer que a pressão fica sendo continuamente soprada. E outros, como o VPAP e o BIPAP, são para atender específicas condições de dificuldades pulmonares, cardiopulmonares de alguns pacientes. Então, as tecnologias, incluindo eletrônica, nestes que são compressores de ar, ajuda bastante que a noite seja respirada, com garantia de que então a respiração não vai colocar insulto, ameaça orgânica. Isso faz com que o cérebro acredite, e confiando assim, na manutenção em sono desse indivíduo. Então é um formato indireto de fazer o sono melhor, porque cuidando primariamente da respiração, garante que o cérebro tenha condições de início, manutenção e sequência em estágios de sono reparador. Então aí você tem resultados espetaculares, porque esse paciente, à medida que ele começa a utilizar o tratamento para não ter respiração ruim e ter respiração adequada noturna, o restante vai se alinhar
tanto do ponto de vista da própria noite, quanto na sequência dia e ciclos dia, noite e dia. Ele vai trazer boas informações acerca disso. Ainda existem cirurgias que então os profissionais da área são os otorrinolaringologistas. É que o grupo que vai para a cirurgia de pacientes ainda é um grupo minoria, não são muitos pacientes. É preciso passar por essas fases terapêuticas clínicas, com órteses, e aí, a seguir, os casos que têm alguma necessidade são cirúrgicos. Quero chamar a atenção para casos que a obstrução nasal esteja presente, e aí é necessário também a intervenção do otorrino, nem sempre com cirurgias, mas eventualmente mesmo também podem precisar de correções cirúrgicas nasais. Agora, doutor Agamenon, o povo fala, vamos ver se isso é verdade ou não, a pessoa que tem problema de apneia do sono, né? A apneia é o quê? Aquela parada respiratória que a pessoa tem, aí acorda conturbado no meio da noite assim. Isso pode matar? Sim. A pessoa pode ter uma parada e não acordar e morrer, como se diz o povo aí na gíria, né? Na gíria não, no linguajar popular, morrer dormindo? Exato. Bom, inclusive essa é uma causa direta desse infeliz resultado, né? A letalidade, a mortalidade. Existe, mas o grupo que fica vivo é infinitamente maior. Isso significa dizer que morrer pelo fator apneia é ainda uma realidade rara. É que o indivíduo tem mais problemas. Então, colocar a culpa só na apneia fica injusto. Ela acaba sendo um fator de importância a mais naquele indivíduo que já é hipertenso, tem obesidade, muitas vezes diabetes, e tem, às vezes, hábitos de vida que contribuem desfavoravelmente para problemas cardíacos e coronarianos, que fazem principalmente o formato infarto do músculo cardíaco levar ao óbito. Também acidente vascular cerebral. Então veja, os dois problemas são circulatórios. Sim. E a circulação é a que trabalha com o sangue mal oxigenado. Então o que temos realmente no estado de apneia do sono é uma oferta de sangue mal oxigenado. E isso é uma também maneira de patrocinar problemas que podem já no indivíduo ter predisposição, né? E o indivíduo aí, no caso, muitas vezes não sabe que tem a predisposição. Então, o cabimento das avaliações preventivas, que fica sendo avisado aí em forma de check-up, de ter com um cuidado antecipado a própria saúde, medição de pressão, alimentação melhor em termos de regular e com qualidade, exercícios físicos, tudo isso é aviso na linha da prevenção circulatória, metabólica e que às vezes não é tão bem ouvido e levado a sério. Doutor Agamenon, a telespectadora aqui mandou uma pergunta, não se identificou, né? Aí ela coloca: boa noite, Afonso. Ele é o melhor médico da Santa Casa de Montes Claros. E aí pergunta: ele está na Santa Casa ainda? Pois é, então, eu não estou na Santa Casa mais, né? Então, depois desse trabalho que passei a fazer especificamente na área de distúrbios de sono, fiquei mais no atendimento ambulatorial, que é um formato de agenda, onde os pacientes marcam com antecedência e a gente consegue trabalhar principalmente tentando dar conta dos laudos, porque os laudos são demorados. 8 horas de registro para ser analisado e na polissonografia dá trabalho em tempo até, né? Você tem que ser cuidadoso por cada vez de avaliar, mas pelas vezes todas que a tela oferece para análise, né? A gente consegue analisar 1 minuto, 30 segundos e quando quer uma minúcia a gente diminui ainda mais o tempo de análise. A gente coloca 16, às vezes 12 segundos para ter mais certeza em algumas pontualidades e assim o exame fica bem estendido do ponto de vista de tempo de trabalho. E ela coloca aqui, né, tem um coraçãozinho, né? Merece trabalhar no SAMU com o Dr. Cedrin. São 2 ótimos médicos com um coração muito grande, ótimos seres humanos. Muito obrigado. Ela coloca. Agora vamos aqui a mais perguntas. Tem pessoas mandando áudios, né? O áudio, no intervalo aí, a gente ouve. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Viviane Leite, do Delfino Magalhães. Em cima da última pergunta, porque tem outras aqui, doutor, para a área de neurologia mais geral, né? Mas aqui vamos pegar em cima do tema. Viviane, do Delfino Magalhães. Boa noite, Afonso, doutor Agamenon. Boa noite, Viviane, né?
O aparelho CPAP é indicado em quais casos e resolve mesmo o problema? A previsão de resolução do problema, claro, vai ser após o uso adaptado. E aí está a sequência constituída para cada paciente. Então, sobre falar de tratamento em medicina, é cuidadoso que a gente permita que um tratamento seja eficaz. Mas, em cada paciente, ele vai apresentar o seu grau de eficácia a ser conhecido. Então, eu tenho pacientes que não adaptaram ao CPAP. Então, infelizmente. Mas aí, vamos buscar outro recurso. Agora, a maioria, ainda bem, passa de 80%, isso numa análise de mundo inteiro. Os trabalhos que existem em centros de sono, os que adaptam ao CPAP, passam de 80%. E aqui, no nosso serviço, a gente consegue esses índices. Mais de 80% também dos nossos pacientes adaptam ao CPAP e têm bom resultado enquanto em uso. Aham. Bem, pessoas aqui ligando, infelizmente não dá para atender o telefone. Esse aqui é para o WhatsApp, esse aqui está comigo é para o WhatsApp. Ligar é o 98506500. Para fechar este bloco, doutor Agamenon, a Neuza do bairro Bela Paisagem, diz ela que toma o remédio cloronazepam para dormir. Mesmo assim, tem um sono muito ruim, com sonhos conturbados. Durante o dia tem um sono, mas não posso dormir. O que fazer? Bom, como a gente estava falando de apneia e de ronco, já fica uma lembrança sobre esses medicamentos que são chamados faixa preta. Eles devem ser evitados para portadores de ronco e apneia do sono. Tudo bem, o sono desses indivíduos não é um sono bom, mas não é com essa medicação que vai ser melhorado. Sobre a pergunta da Neuza, tem um passo a ser dado, que eu não sei se foi feito esse trabalho, que é a identificação do problema que ela tem. Então, a busca que é já em forma de pergunta, mostrando na prática que o medicamento não está sendo eficaz, pode estar devendo à primeira pergunta, que qual é o problema que está acontecendo? Então, ao identificar que é insônia, já não fica como linha de indicação os medicamentos faixa preta, tá certo? Então, os chamados, as diretrizes que a gente chama, não indicam o uso de diazepam, clonazepam, para tratamento de insônia. Então, essa é uma informação importante para ser dita aqui, até por mim mesmo, porque trabalho com essa área. Agora, não quer dizer que não possa ser utilizado, mas para outra finalidade, mesmo no portador de insônia, que essa é uma verdade. Então, eles têm indicações específicas, inclusive para distúrbios chamados de parassonias, que são fenômenos de anormalidade que acontecem durante o sono, e aí é necessário usar uma dessas medicações, mas veja, eu identifiquei o problema que existe na pessoa para que então eu encontrasse a utilidade eficaz desse tipo de medicamento. Ok, doutor. A gente vai a um pequeno intervalo agora, 99850-6500 ou WhatsApp 999860326. Participe enviando sua pergunta. Já já a gente retorna, aguarde.